Então, pessoal, em continuação à aula anterior, nós vamos relembrar o DNA. Então, aqui nós temos uma fita de DNA e as ligações, elas precisam ser ligações exatas, ligações equivalentes. Então, cada letra de uma fita, ela liga-se somente com a letra da fita oposta. Então, vocês precisam lembrar disso, terceirão, lembrem-se disso. Nós temos aquele combinadinho básico, né, do Agnaldo Timóteo e da Gal Costa. Então, essas ligações, elas acontecem dessa forma, A com T e o C com o G, belezinha? Até aqui, dando continuidade. Nos anos 60, houve um aumento do conhecimento sobre totipotência. E o que é essa totipotência? Na realidade, houve um aumento do conhecimento em relação às células-tronco. O que elas poderiam fazer, as células-tronco foi realmente um avanço muito significativo da ciência, principalmente em relação à saúde do ser humano. Em relação à saúde, não. Vou até melhorar a minha fala. Em relação à promoção da saúde. Descobriu-se que as células tronco elas eram capazes de aderir, vamos dizer assim, a qualquer estrutura aí do nosso organismo, fazendo com que essa estrutura ela tenha uma reorganização, principalmente quando essa pessoa tem aí uma doença autoimune, e aí existe a possibilidade da cura de algumas doenças com as células tronco. Avançando aí na história, em 1972, Herbert Boyer e Stanley Cohen, eles dão um passo além na questão da engenharia genética quando ocorre a primeira transferência entre um DNA e outro, o que mostra aqui na fotografia, olha, na imagem, né, fotografia. Na imagem mostra bem que aí a partir daí, o primeiro momento foi com eles dois. Eles conseguiram realizar a transferência entre o DNA de um indivíduo, na verdade, fazer a junção do DNA de um indivíduo, uma parte do DNA de um indivíduo, inserindo no DNA de um outro indivíduo. Já em 1982, a insulina é o primeiro produto comercial da engenharia genética e ela era produzida por produzida por bactéria com cópia de gene humano. Inclusive a Escherichia coli é a que era usada antigamente. Mas até julho de 1920, o diabetes ele era mortal, porque não tinha como controlar, né? Aí, em julho de 1920, duas pesquisadoras da Universidade de Toronto, elas conseguiram isolar essa insulina, que é, na realidade, produzida no pâncreas, e aí, a partir deste momento, é que o diabetes deixou de ser uma doença mortal por culpa, na realidade, né? Não vou falar culpa, vai. Por conta, literalmente, do avanço da engenharia genética e pelos pesquisadores, que eles são tão importantes para a nossa sociedade, principalmente para esse momento que nós estamos vivendo atualmente. Aí, em 83, nós temos a primeira planta transgênica. Essa planta é o tabaco. O tabaco aí é a base dos cigarros, né? E ela foi obtida a primeira planta. Então, essa planta, com essas mudanças na estrutura do DNA, elas tornaram-se resistentes a um tipo de antibiótico. Além disso, no caso das plantas transgênicas, quando existem essas alterações nas plantas, elas são específicas para o combate de alguma praga. Então, toda vez que os institutos específicos eles utilizam o recurso de mudança no DNA, é para combate às pragas, tá bom? Pode ser que isso cause aí uma alteração quando nós nos alimentamos desses produtos? Até pode,
mas não tem nada comprovado cientificamente ainda até hoje. Belezinha, povo. Então, assim, tem atividade para vocês. A atividade é para que vocês postem lá no eClass. Eu vou pedir para que vocês façam uma pesquisa sobre a Embrapa. Sejam sucintos na pesquisa. Ah, Pro, quantas linhas? Vocês sabem que essa questão de linhas para mim não tem muita importância, porém, desde que o conteúdo seja um conteúdo adequado, tá bom? Manuscrita, belezinha, povo? Beijo, até a próxima aula.